aos eventos. Então, deixa eu ver que tem pessoas que querem entrar, eu tenho que ver para, se for o caso, de permitir, tem que permitir, né? Alguns de vocês entram direto, né? Então, alguns estudos de coorte são assim dessa forma. Você tem uma população de indivíduos, uma amostra de indivíduos, e inicialmente você classifica esses indivíduos de acordo com a exposição ou muitas vezes em relação às exposições. As características desses indivíduos são potenciais fatores que podem estar relacionados com o desfecho. Muito bem. Quando nós fizemos também a comparação com o estudo de caso controle, lembrar o seguinte, quer dizer, a maior força que tem, digamos, uma das características boas do estudo de coorte é que você pode avaliar vários desfechos. Então, durante o acompanhamento, o indivíduo pode ter a doença cardiovascular, não fatal ou fatal, né? Pode vir a falecer de outras condições, pode desenvolver determinadas doenças. Então, esse seria, digamos assim, uma vantagem do estudo de coorte em relação ao estudo de caso-controle. Quando você começa de casos, são casos de uma determinada condição, com determinada doença. Enquanto que o estudo de coorte tem essa vantagem em ter maior capacidade de avaliar vários desfechos no mesmo estudo, o estudo de caso-controle tem a vantagem de avaliar, investigar um número maior de exposições. Mas, no grande estudo de coorte, é possível avaliar diversas exposições. A vantagem do estudo de coorte seria quando uma exposição for uma exposição, digamos assim, uma exposição pouco frequente ou pouco prevalente, porque aí você pode classificar ou selecionar indivíduos de acordo com uma exposição. Por exemplo, você pode ter o exposto basicamente numa região ou determinada fábrica, no caso de uma exposição ocupacional. Então, você pode ter indivíduos daquele local onde tem a exposição não é frequente na população de modo geral, e você pode comparar com indivíduos não expostos. Então, no caso de exposições de baixa prevalência ou exposições pouco frequentes. Mas essa desvantagem pode ser eliminada se você tem uma grande amostra, né? Então, você pode ter indivíduos que você classifica inicialmente e ver indivíduos que são expostos a essa exposição, a outra, e ver a relação disso com o desfecho. Isso seria, então, o início da coorte, onde você levanta possíveis fatores de risco, você segue e tem a sua análise e os resultados, onde você identifica características associadas, por exemplo, com, no caso aqui, desse estudo, que foi um grande estudo de coorte, em que avaliou fatores de risco para fratura de quadril em mulheres. Então, é um grande estudo, né? E esse estudo tinha aqui em torno de quase 10 mil pessoas. Quase 10 mil pessoas. Então, aqui está colocado, né? Essa é a estrutura de estudos, de modo geral, né? Você tem o racional para esse estudo, justificativo e objetivo. Então, está partindo da situação de que fratura de quadril é uma situação muito comum, muito frequente na população. É importante conhecer os fatores de risco, né? Então, quando esse estudo foi feito, estava na justificativa que tinha estudos anteriores de estudo de caso-controle, mas colocando uma das limitações desse estudo de caso-controle, de modo geral, que é a vulnerabilidade desses estudos para vieses de seleção e vieses de recordação. Muitos eram estudos pequenos, analisaram
ah, algumas exposições, mas precisava avaliar algumas outras exposições. Então, foi desenvolvido esse estudo de coorte, né? Então, no estudo de coorte, 9.516 mulheres, elas foram inicialmente avaliadas no início da coorte para diversas características, né? O que iria incluir fatores potenciais, né, em que se quer investigar com possíveis fatores de risco para a fratura de quadril. Então, esses fatores, eles são avaliados no início. E essas pacientes, porque quando você quer avaliar uma relação de fator de risco com o desfecho, que é o evento, esse evento não deve estar presente no início. Então, nenhuma mulher tinha história de fratura prévia, que esse é o evento que vai ser avaliado. Elas foram seguidas por uma média de 4,1 anos, como está colocado aqui, né, de seguimento, e você tem os resultados. O estudo tem muito mais resultados que aqui está colocando, apenas estou dando um exemplo aqui. Você tem uma das tabelas mostrando alguns fatores de risco que foram avaliados, né? Esse estudo avaliou a grande quantidade de possíveis fatores de risco, como aqui está hábito de fumar, ingesta alcoólica, hormônio, mas tem uma lista grande, e as conclusões. Mas o que eu quero chamar, né, está aqui as conclusões do estudo, quais eram os fatores que apareceram como candidatos fortes para o risco de fratura de quadril, como o peso corpóreo, não se exercitar, usar benzodiazepínicos, ter visão, alteração visual. Mas o que eu quero chamar a atenção desse estudo, como ele era um grande estudo de coorte, né, pode tirar essa desvantagem de avaliar muitas exposições. Porque algumas exposições podem ter uma frequência baixa da população, mas um grande estudo retiraria ou diminuiria esta limitação. Muito bem. Vamos ao próximo. Bom, outros estudos, principalmente aqueles em que as exposições são pouco frequentes, pode ter uma seleção em que você selecione um grupo de indivíduos expostos, né, aquela exposição do seu interesse, pode ser um fator, por exemplo, ocupacional, né, e compara com outro grupo de indivíduos sem aquela exposição, né. É o estudo de coorte, porque começa, como anterior, de definir a exposição ou não, e você caminha no tempo de seguimento para a análise dos desfechos, né? Como é um estudo, sendo um estudo prospectivo, você, à medida, quando você classifica os indivíduos, classifica pela exposição, né? E você olha os desfechos posteriormente. Isso seria do estudo prospectivo, se você vai passar um tempo esperando, verificando se esses desfechos, quando eles ocorrem. Vocês veem que tem aqueles estudos de coorte que são retrospectivos e não prospectivos. De qualquer maneira, você começa classificando pela exposição. Então, você pode ter, digamos, imaginar de que você já tem prontuários médicos, e esses prontuários contêm já a informação sobre os eventos. Mas o seu primeiro ponto, vou imaginar que você está comparando aqui um setor da fábrica, em que você tem aqui os prontuários dos expostos e não expostos. O seu trabalho agora vai ser buscar, nesses registros que já existem, saber, depois que os indivíduos são admitidos na fábrica, o que ocorreu em relação aos desfechos, né? De qualquer maneira, é um estudo de coorte, mas você tem que buscar essas informações que ocorreram ao longo do tempo, né? Você precisa de registros para isso, né? Tipo prontuários médicos, para você fazer esse caminho através do tempo, né? Tipo uma admissão ou no hospital, ou uma admissão
numa fábrica e, ao longo do tempo, se o indivíduo desenvolveu ou não desenvolveu um determinado evento. Muito bem. Aqui daria um exemplo, né, de um estudo mais voltado para selecionar indivíduos por uma determinada exposição e comparar com o grupo sem aquela exposição. Por exemplo, um estudo que observou a mortalidade de cânceres em pessoas, não pacientes, pessoas, né, expostas a asbestos e comparou com não exposto a asbestos. Né? Então, esse estudo, ele teve buscou, portanto, associar-se à exposição a asbestos. Essa exposição era um fator de risco para cânceres, né? Vários cânceres. Então, muito bem. Estudo de coorte na avaliação de fatores etiológicos. Os exemplos que nós demos, foi dado anteriormente, foi de estudo voltado para etiologia. Quais são os fatores que podem estar ligados etiologicamente? Obviamente que você está fazendo uma hipótese dessa ligação. Vocês conhecem as limitações do estudo observacional para definir causalidade, mas o primeiro ponto seria você definir se existe uma associação. Depois, se essa associação é causal ou não causal, né? Seria outra coisa. Então, você tem avaliação de fatores etiológicos e de fatores prognósticos. Nós conversamos anteriormente que o prognóstico, né, diferente, por exemplo, às vezes você vê no livro, separa risco e prognóstico, né? Vamos botar aqui o risco, seja o que esteja querendo definir como a etiologia, digamos assim, né? Etiologia. Aí você faria esse contraponto com o prognóstico. Porque quando você está avaliando prognóstico, você está perguntando o seguinte, normalmente, em pessoas com aquela determinada doença. Então, já está colocando uma coisa que seria a população de estudos prognósticos são doentes, né? Então, a gente vai separar isso dos estudos etiológicos. Normalmente, o quê? Você está querendo definir o risco de ter a doença. O prognóstico é indivíduos que têm a doença, o que ocorrerá com esse indivíduo, por exemplo, no tempo de 2 anos, no tempo de acompanhamento de 5 anos. Então, o prognóstico é uma predição da evolução da doença desde o seu início, né, ou um ponto em que ela foi diagnosticada. Mas se você está fazendo um estudo de prognóstico, você quer comparar indivíduos que estejam no mesmo ponto. E daquele ponto em diante, o que é que vai acontecer? Idealmente, no início da doença. Mas você, veja só, o início da doença é quando as manifestações clínicas se apresentam nesse indivíduo, né? Ou você pode fazer um prognóstico de todos os doentes no ponto em que eles foram levados ao internamento. Você está dando uma homogeneidade, de qualquer forma, a esses indivíduos. Então, eu já adiantei aqui em que aspectos o estudo de prognóstico é diferente do estudo etiológico, ou seja, o estudo que avalia a causalidade, né? O estudo etiológico, frequentemente, são pessoas sem doença, o de prognóstico são doenças, o evento etiológico, frequentemente, é o nível da doença, o de prognóstico são as consequências da doença. Os fatores associados com a etiologia são, muito frequentemente, diferentes de fatores associados com o prognóstico. Por exemplo, fatores de risco, ou seja, fatores etiológicos, os fatores de prognóstico da doença, não necessariamente são iguais. Né? Depois, tem um slide que chama a atenção disso aí, vou mostrar posteriormente. O desenho de estudo para investigar fatores prognósticos, como eu disse, idealmente, ele está um ponto que é uniforme para todos os indivíduos, por exemplo, a fase inicial de uma doença, ou a fase em que ela é diagnosticada. Esse estudo de coorte, o coorte em fase inicial, em inglês é chamado de inception cohort, né? Então, você tem os pacientes com a doença, você tem essa amostra de pacientes, você classifica pelos fatores prognósticos, se está presente aquele determinado fator ou não, tem o segmento e tem os desfechos relacionados com a doença. O que acontece com esse indivíduo? Vem a falecer? Desenvolve sequela? Né? Então, você tem os fatores que podem estar indicando qual seria a probabilidade de determinados eventos.
nem todo estudo de coorte você vai ter todos os indivíduos naquele ponto para começar a você investigar. Se você está interessado ou interessada em avaliar, ou dentro do estudo etiológico ou do estudo prognóstico, fatores que estejam associados, no caso do estudo etiológico, fator de risco associado com uma determinada doença, você não tem todos os indivíduos daquela população, naquele ponto zero ali que você começou, planejou o estudo, escreveu o protocolo e vão começar hoje, no dia tal. Você vai ter alguns pacientes, se for doentes que vão chegar no ambulatório, você já tem alguns pacientes que estão no ambulatório, mas vai ter doentes que vêm daqui a um mês, que vêm daqui a 2 meses, que vêm um ano, e às vezes você tem um período de levantamento desses dados iniciais, em que você define exposição. Então, você pode ter, por exemplo, aqui no grupo, tanto exposto como não exposto, pessoas entrando em diferentes pontos da coorte. É uma coorte aberta, diferente já de uma coorte fechada, que você tem todos os indivíduos desde o início e você acompanha aquele grupo de indivíduos. Você tem indivíduos entrando em pontos diferentes, por exemplo, a nossa coorte de estudo em hemodiálise, né, aqui de Salvador, nós temos começamos hoje, então nós temos os pacientes que estão hoje em diálise, mas você vai ter doentes que vão entrar em diálise, né? Serão pacientes novos no programa de diálise, mas você tem um grupo de pacientes que estavam ali naquele ponto em que você começou o seu estudo. Inclusive, você pode querer fazer um estudo apenas com os doentes que entram na diálise, os doentes novos, né? Porque quando você começou, você tem aqueles doentes, como a gente chama, os doentes prevalentes, estão presentes, e depois você tem os doentes incidentes que vão entrar. Então, você vai ter indivíduos que vão entrar ao longo do tempo, né, sem um evento, mas os eventos poderão ir ocorrendo ao longo do tempo, certo? Então, você tem indivíduos com tempos diferentes de acompanhamento até o evento ou até o final do estudo, né? Então, aqui está aqui só exemplificando, você tem aqui nesse grupo exposto, você tem pacientes que estavam aqui bem no início, depois paciente, ou basicamente chamar pessoas, né? Se for um estudo etiológico, você não tem indivíduos com a doença ainda, e no estudo de prognóstico, sim. E depois você tem indivíduos que vão saindo, vou colocar aqui saindo, basicamente, que desenvolveu o evento, né? Então, você conta até o evento, mas tem aquele problema também no estudo de coorte, você pode ter perda de acompanhamento, pode ter saída, perda de acompanhamento. Mas estou exemplificando apenas aqui eventos. Isso também ocorre no grupo não exposto da mesma forma, né? O grupo não exposto da mesma forma. Então, vamos ver. Alguma questão aí, pessoal? Alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram colocar? Algum comentário? Marcelo conseguiu entrar? Consegui, tô acompanhando. Tá bom. Tem algum comentário até aí? Não. Nem okay. No chat também parece que não tem. Ok. Ótimo que você está olhando no chat, né? Então, medida de frequência em estudo de coorte. Basicamente, o risco, quando a gente falar risco, coloquem como sinônimo de incidência cumulativa, né? Em inglês, risk, ou também cumulativa incidência. Então, vamos falar de risco, né? Como uma medida específica, diferenciando da densidade de incidência, taxa de incidência, tem sido traduzido também aqui no Brasil, ou incidência rate, né? Bom, você como leitor, deve ser fácil para você diferenciar se aquele estudo, as medidas são exatamente de risco, ou risk, ou incidência rate. Mas vocês devem ficar atentos de que o termo risco é usado de uma forma muito sem distinguir essas duas medidas, né? De forma que a sua interpretação, como leitor que conhece as medidas, não terá problema nenhum, né? E você vê que está se usando aquela medida ali, o incidence rate, né?
o risco, vocês vão ver, é uma medida que ela é uma proporção, é dada com uma proporção, ela é representada como percentual, pouco percentual ela vai variar de 0 a 100, se ela for em proporção vai ser 0 a 1. Não é incidence rate, que vai levar em consideração pessoas tempo. Né? Então, muito bem. Os termos não são usados de uma forma muito específica, mas o leitor não deverá ter nenhum problema com isso se ele conhece o que significa essas medidas e o que é que está sendo representado naquele artigo. Então, vamos começar pelo risco. Professor? Diga, claro. Quem é que está falando? Desculpe interromper o senhor, professor. Ronei. Vamos falar. Bom dia, professor. Professor, eu estava aqui, eu fiquei com uma dúvida, naquela parte de elaboração do estudo de corte, eu acho que vou tentar exemplificar que fica melhor. Por exemplo, se eu quero fazer um estudo de sífilis congênita e eu quero definir minha população de estudo, quando eu for fazer esse processo de inclusão na corte, eu tenho que incluir só os casos, por exemplo, se eu quero acompanhar a partir das mães, só os casos de sífilis gestacional para depois avaliar a congênita, ou eu pego normalmente várias gestantes, independente de ter a sífilis gestacional ou não, e depois eu sigo, para ver se teve a avaliação congênita, a transmissão congênita. Isso. Bom, se você quer ver risco na mãe, né, de desenvolvimento de alterações congênitas, certo? E você quer fazer isso no estudo de corte, ok? Então, você tem, no ponto inicial, né, obviamente você pode ter um estudo prospectivo, um estudo retrospectivo, mas no ponto inicial, você tem as mães, né, sem você ter ainda o conhecimento dos eventos. Então, ponto inicial, são as mães. Então, então, você tem um levantamento inicial para levantar as características delas. Né? Você tem a história de quantos filhos, se ela é o primeiro, se é o segundo, se é o terceiro, qual é a ordem, por exemplo, do nascimento, qual é a idade dessa paciente, você tem relato genético de alteração congênita e tal. E você acompanha esses pacientes. Então, o evento não deve estar presente. Né? Se você tiver um outro tipo de estudo, que nós vamos falar posteriormente, seria o estudo de caso-controle, você vai separar agora crianças que nasceram com alterações congênitas, que seriam casos, e crianças sem alterações congênitas seriam os controles. E você vai buscar quais os antecedentes que pode estar relacionado, quer dizer, qual é a história, por exemplo, da mãe. Usou medicamento durante a gestação? Qual é a idade? Qual é a relação do nascimento das crianças? Primeiro, segundo, primogênito, segundo, terceiro, etc. Né? História familiar de alterações congênitas, etc. Então, o que você colocou está correto. Né? Você teria, da parte inicial, a ausência desses eventos ainda. Né? Quer dizer, porque você está vendo a mãe ainda durante a gestação, né? Durante o período de gestação. Os eventos vão ser definidos posteriormente na avaliação pós-nascimento. Né? Se for uma alteração, por exemplo, detectada logo depois do nascimento, você tem o fechamento da coorte ali. Ou se é uma alteração congênita que pode demorar algum tempo de aparecer. Né? Então, tem que ser, esse estudo de coorte tem que ser um pouco mais prolongado. Muito bem. Responde a questão? Diga. Sim, obrigado, professor. Desculpa. Eu tenho uma dúvida também na questão ali do segmento que o senhor falou. Numa coorte, por exemplo, dos trabalhadores que o senhor falou, eu vou avaliar, acompanhar esses trabalhadores que estavam presentes desde a data de início da minha coorte, né? Mas se outros trabalhadores entrarem nessa fábrica ao longo desse período de acompanhamento, eu também vou incluir eles na minha coorte, ou eu vou avaliar só aqueles que estavam presentes na data de início? Isso. Veja bem, se você tem uma coorte aberta, você está colocando a coorte aberta. Uma coorte aberta, indivíduos entram em pontos diferentes da coorte, e indivíduos saem em pontos diferentes da coorte, certo? Então, você pode ter novas admissões. O seu estudo pode ser ou totalmente prospectivo, né? Porque você começou
indivíduos que não têm o evento, e você tem indivíduos que estão ali no início da coorte, indivíduos que vão entrar ao longo da coorte. Esses indivíduos ao longo da coorte, aqueles que chegam até o final, por exemplo, do acompanhamento, vai ter um tempo de acompanhamento menor do que os indivíduos que estavam. Mas lembre, essa coorte é uma coorte aberta e tempo na coorte é um dos fatores que você vai levar em consideração na sua análise. Então, você pode ter indivíduos, desde quando eles estejam livres de eventos, eles podem entrar na sua coorte em pontos diferentes. Está correto? Em pontos diferentes. Né? Você tem fábricas que indivíduos, por exemplo, fábricas ou admissões no hospital, né, que ocorrem em momentos diferentes. Então, nessa sua coorte aberta, você vai ter indivíduos entrando em momentos diferentes. O que tem guardado em termos do que define o estudo de coorte é que esses indivíduos, no início do acompanhamento, eles não apresentam o evento. Ok? Fica claro? Então, a coorte aberta, sim, você pode ter indivíduos entrando em pontos diferentes dessa coorte. Então, se você avalia risco, né? E o risco se presta mais a estudos de que tem um tempo de acompanhamento não muito longo, né? Um estudo muito longo de acompanhamento, você tem a influência de fatores que pode ser de competidores em termos desse evento, para você fechar. Agora, o risco tem propriedades muito interessantes do ponto de vista do nosso uso clínico, não é? Porque como o risco, ele define a probabilidade, então você pode responder melhor a certas questões, tipo, qual é a probabilidade de um indivíduo na população que é exposto a determinados fatores de vir a desenvolver determinadas doenças em um determinado tempo, né? Então, do ponto de vista clínico. E quando a gente avalia fatores prognósticos, você pode também dizer o seguinte: qual é a probabilidade de um indivíduo que desenvolveu um infarto agudo do miocárdio de vir a falecer em um ano, né? Então, o risco tem um uso mais imediato quando você avalia aspectos da probabilidade de um indivíduo. Então, pode ter uma aplicação, você transferir da população para um indivíduo, de que qual é a probabilidade do indivíduo com determinadas características vir a desenvolver um determinado evento, né? Baseado no dado populacional. Vocês vão ver que o estudo que avalia a densidade de incidência, como leva em consideração o tempo para o evento, vocês vão ver uma medida mais instantânea, ela tem mais aplicação etiológica do que o risco. Então, o risco tem mais aplicação individual, né, para predição, e a incidência rate, ou a densidade de incidência, tem aplicação mais etiológica, vamos dizer assim, né? E quando vamos dizer aqui, você tem expostos e não expostos, né? Então, você tem o número de eventos e você tem o total de eventos do grupo exposto e não exposto. Se você divide, você tem essa proporção. E se você multiplica por 100, você tem em percentual, né? Então, foi 9,47, 9,5 aproximadamente. No grupo exposto, foi o risco dessa condição. E no não exposto, aproximadamente 5%. Agora, o tempo relacionado com o risco deve ser mencionado, não é? Então, se esse estudo você está colocando esse risco em um ano, você tem que dizer que em aproximadamente 9,5% em um ano no grupo exposto, aproximadamente 5% em um ano no grupo não exposto. Então, o risco em um ano não vai ser a mesma coisa do risco em 2 anos, no risco em 3 anos, no risco em 4 anos. Então, quando a gente fala de risco, o tempo é mencionado ou implícito. Porque se você está falando de risco durante o internamento, o período é internamento. Então, então o risco vai estar implícito no período do internamento. Ok? Então, a densidade de incidência rate,
leva em consideração o número de eventos e a somatória do período de acompanhamento. Então, responde a pergunta de vocês, numa coorte aberta, em que indivíduos saem em tempos diferentes, indivíduos entram em tempos diferentes, você vai ter tempo de acompanhamento da entrada até o evento, que são diferentes. E eles podem ser, a somatória desse tempo pode ser diferente em indivíduos expostos e não expostos. Por exemplo, aqui você teve menos eventos em indivíduos não expostos, mas você pode ter que ver qual foi o tempo de acompanhamento, né? Aqui você teve mais eventos no grupo exposto, você tem um tempo de acompanhamento pessoas dando menor, provavelmente porque os indivíduos não duraram tanto também, porque muitos, você teve uma saída maior de indivíduos nesse grupo, né? Se for o caso, desenvolver a doença, ele desenvolve com maior rapidez, né? Então, você teve... vai dividir o quê? O número de eventos pelo número de pessoas, se você definiu aqui o tempo em anos. Então, você vai ter em pessoas anos. Você tem, então, essa divisão, dado por unidade de tempo, e aí você decide se você vai representar isso por 1.000 pessoas, por 10.000 pessoas, você tem que multiplicar ou por 1.000, ou por 10.000, ou por 100.000, né? Como você considerar mais adequado para você representar isso, né? Ou o autor do trabalho que você está lendo, como é que realmente ele colocou isso, né? Foi por 1.000 pessoas anos, ou foi por 10.000, né? Ou foi por 100 pessoas anos. Provavelmente aqui seria mais adequado mesmo ter colocado por 1.000 pessoas anos, mas poderia colocar por 100 pessoas anos. Seria, em vez de 86,5, seria 8,65, né? Bom, aqui nós falamos anteriormente da incidência cumulativa. Bom, nós já falamos do estudo de coorte, estudos etiológicos e prognósticos, mas vale a pena chamar a atenção de alguns pontos, seriam algumas medidas de prognósticos, como a sobrevida em 5 anos, qual é a probabilidade do indivíduo com determinado câncer, né, ou de desenvolver um infarto do miocárdio, de sobreviver 5 anos. Seria quanto? 40%? 10%? 50%? A letalidade seria uma medida de prognóstico que diz o seguinte: em indivíduos com determinada doença, qual é o percentual que morrem devido àquela doença, né? É uma medida de risco, mas ela é específica da mortalidade pela doença. A remissão é a probabilidade do indivíduo vir a ser curado, quer dizer, entrar numa fase de remissão, ou remissão total, ou remissão completa da doença, né? A recidiva seria a probabilidade de indivíduos que têm, por exemplo, uma doença infecciosa, né? Essa doença infecciosa, ela é colocada sob controle, por exemplo, você trata indivíduos com infecção urinária, por exemplo, né? A uroctura fica negativa desses indivíduos. Mas à medida que chega ao final do tratamento, depois de algum tempo, esse indivíduo pode novamente vir apresentar infecção pela mesma bactéria, né? Pela mesma bactéria. Então, você teria uma recidiva de infecção, né? Você pode ter isso com outras infecções, com outros tipos de infecção. A reinfecção é você ter muitas infecções com muitas bactérias. Você pode ter, não, a bactéria Escherichia coli, mas não é a mesma Escherichia coli que infectou anteriormente, né? Então, você está tendo reinfecções. Então, são medidas de prognóstico. Mas a gente tem que ter um certo cuidado aqui, como mostrei numa aula anterior, estou revendo aqui para vocês. Você, por exemplo, sobrevida de 5 anos. Todas essas situações aqui, de aneurisma dissecante, de câncer de pulmão, a sobrevida em 5 anos é mesmo 10%. Mas, olha, se você estiver olhando pessoas aqui, grupo de pessoas, você vê que o indivíduo tiver um aneurisma dissecante, tem uma mortalidade dele, né, rapidamente, você perde esses indivíduos, quer dizer, né, a sobrevida cai muito logo do primeiro ano. É diferente do indivíduo com câncer de pulmão, ele chega em si, ele sobrevive 10% de sobrevida em 5 anos, mas a queda que vai ocorrendo, né, é lenta, mais lenta, né? Você tem
outras situações colocadas aqui. Você pode ter uma visão mais interessante quando você olha a curva de sobrevida. Nós olhamos isso aqui em aulas anteriores, vocês, inclusive, teve exemplos para que vocês tenham uma ideia de como é que fazia esses cálculos, com a probabilidade de sobrevida, a sobrevida cumulativa ao longo do tempo. Né? Então, você pode ter aqui, se perguntar aqui foram indivíduos em diálise, e que nós comparamos aqueles que tinham diagnóstico de insuficiência cardíaca comparado com os pacientes sem esse diagnóstico de insuficiência cardíaca, e aqui está mostrado de que a sobrevida é maior naqueles sem o diagnóstico de insuficiência cardíaca. Né? Se você quiser ver aqui a probabilidade de sobrevida aos 2 anos, por exemplo, né? Você tem aqui mostrando que fica em torno maior do que 75%. Né? Você vê que nesse grupo de indivíduos sem insuficiência cardíaca, a mortalidade sempre teve, a sobrevida sempre teve superior a 50%. Né? Enquanto que nos indivíduos com insuficiência cardíaca presente, fica em torno de 4 anos, você já tinha sido perdidos 50% dos indivíduos, que a sobrevida é em torno de 50%. Então, seria uma forma de mostrar. Né? E você pode mostrar isso, em vez de sobrevida, você pode mostrar como uma incidência cumulativa, né? Um acúmulo de eventos ao longo do tempo, nesse mesmo grupo de indivíduos. Agora, você tem uma coisa, tipo assim, invertido, né? Que a incidência, o risco maior, vou colocar aqui, né? Que é uma incidência cumulativa, né? Vai ser maior nos indivíduos que apresentam insuficiência cardíaca. As medidas de associação, deixa eu mostrar só uma coisa anterior, né? Esse é um teste estatístico, que é o log rank, né? Se você quiser fazer... você tirou essas medidas mais de importância clínica, que você está olhando o percentual de indivíduos que permanecem vivos durante um determinado tempo, mas tem um teste chamado log rank, né? Que... sobre a hipótese nula de que essas 2 curvas são iguais, né? Você já está vendo, visualmente, isso é muito importante, mais interessante vocês olharem visualmente essas curvas, né? Mas você tem também, e normalmente você vê isso nos artigos também, em termos de testar a hipótese nula, né? Testar a hipótese nula, que essas curvas são iguais, né? As medidas de associação, estudo de coorte, você tem aqui representado o risco relativo, né? Comparando esses 2 riscos, exposto e não exposto. Aproveito logo aqui para a gente ver a diferença para a odds ratio. Você tem aqui a odds ratio, ou a razão de chances, né? Seriam uma relação de, no caso, 2 odds, né? Ou 2 chances. Então, você tem aqui a odds, ou chances da doença em expostos, e aqui, por favor, corrijam, chances da doença em não expostos, ok? Aqui embaixo, ok? Então, você teve que foi em expostos, foi 9,47%, colocar aqui 9,40%. As odds, ou chances, é uma relação de uma proporção e o seu complemento, ou um risco e o seu complemento, ou um percentual e o seu complemento, né? Então, se você está colocando isso em proporção, ou seria 0,09, ou 0,95 e tal, né? E aqui, em percentual, seria 9, em vez de 0,0947, seria 9,47%, né? Se fosse proporção, as odds aqui seria
0,947 dividido por 1 menos 0,947, mas você está colocando em percentual, então é 9,47 em relação a 100 menos 9,47, e você tem aqui esse número, 0,110455. E não expostos, você deve escrever aqui não expostos. Ok? Vou ver se dá para consertar aqui. Aqui vai ser não. Para ficar gravado aqui. Em não expostos, vai ser, vou trocar aqui, 4,8% dividido por 100 menos 4,8%, que deu 0,050. Então, você tem duas odds, ou duas chances, coloque sempre em plural, né? E se você agora divide essas duas chances, você tem a odd ratio de 2,09, certo? O risco é 1,99, é o que lhe interessa, né? Mas você pergunta, para que é que eu quero a odd ratio? Lembrando que quando eu falei de ajuste, por exemplo, usando regressão logística, né? A regressão logística dá odd ratio, né? Então, você tem que ter cuidado, aquelas são muito semelhantes, porque os riscos não são muito altos, né? Mas às vezes elas são bastante diferentes. Muito bem. E aí você tem outra medida de associação, em vez do risco relativo, que é a diferença de risco aqui, que deu 4,7, a diferença desses dois riscos aqui. Também chamada de risco atribuível. Ou seja, do risco que foi visto no exposto, qual é o percentual que pode ser, do risco que foi visto no exposto, qual é a parte desse risco que pode ser atribuída à exposição. Você tem que fazer a subtração aqui, 9,47, 7,76 e dá 4,7. Em teoria, né, você poderia dizer, se os indivíduos expostos não fossem expostos, seu risco passaria de 9,47 para 4,7. Né? Pontos percentuais, ok? Pontos percentuais. Então, a fração, outra medida seria a fração, né? Então, vai ser dado em percentuais do risco atribuível em expostos, que pode ser atribuível à exposição. Então, é chamado de fração do risco atribuível em expostos, ou percentual do risco atribuível. Então, vai ser o risco atribuível, que estou em 4,7, dividido pelo risco exposto. Então, você tem 4,7 dividido por 9,47, vezes 100, você tem 49,7%. Poderia também obter essa medida fazendo redução RR, que seria o risco relativo, menos 1, dividido pelo risco relativo. Vocês podem fazer aqui a comparação, quando nós falamos em ensaio clínico, vocês fazem a diferença de risco para a redução absoluta do risco, né? E vocês fazem esse percentual de redução. Aqui, lembrando que nós estamos olhando uma exposição que é uma exposição maléfica, aumenta o risco. No ensaio clínico, geralmente, essa exposição, que é um tratamento, geralmente, ela reduz o risco. Né? Então, fazendo só essa comparação, que vocês, quando faziam a redução relativa do risco, né? Vocês faziam um menos risco relativo, não é verdade? Um menos risco relativo. Mas aqui você faz risco relativo menos 1 dividido pelo risco relativo, né? Porque você está partindo de um risco que é maior exposto. Se você tivesse um risco que é menor no exposto, ou seja, a exposição é benéfica, você faria da mesma forma como você faz no ensaio clínico. De modo geral, não estou dizendo que o ensaio clínico não possa levar ao aumento do risco em vez de diminuição do risco, mas estou dizendo, de modo geral, sim, existe uma redução do risco. Até porque, no aspecto ético, quando você desenvolve um ensaio clínico, você desenvolve sob a premissa de que o que você está testando é benéfico. Bom, se vocês colocarem isso, pedirem uma análise, por exemplo, a gente faz aqui sempre no R, que é o software que nós usamos aqui nesse curso, é um software livre e muito potente em termos de análise epidemiológica, né? De forma que é esse que eu coloco, entusiasmo vocês a aprenderem a usar o R, mesmo que essas coisas bastante simples, e que são as coisas o que eu uso aqui nas aulas para dar exemplos para vocês. Então,
Então, você tem aqui já a vantagem de ter os intervalos de confiança de 95%, o risco relativo, né? Foi de 1,99, esqueçam essa odd ratio aqui, você não vai usar ela aqui, você vai colocar e vai interpretar o risco relativo, mas você tem as outras medidas aqui, 4,7 do risco atribuível, você tem o risco atribuível na população, porque você tem aqui que existe uma diferença de 6,9 para o que foi visto na população total para o não exposto, que dá uma diferença de 2,13. Lembrando o seguinte, para que eu tenha esse risco na população, eu tenho que ter uma relação de exposto não exposto do meu estudo que represente essa relação de exposição e não exposição na população, né? Para que a gente possa ter uma aplicação desse risco na população. Então, o quanto isso vai reduzir na população? Teria o risco atribuído na população. E você tem as frações. Certo? Então, as frações atribuíveis no grupo exposto, que vai ser, a diferença foi 4,70, né? Dividido pelo risco do exposto, foi 9,47. E na população, que a diferença foi 2,13 do risco atribuível, você vai ter 2,13 dividido por 6,9, que foi o risco observado na população. Então, aqui você tem as medidas de associação habituais nesses estudos observacionais. E você pode fazer a comparação disso também com os ensaios clínicos. Aqui está a densidade de incidência, né? Você vai ter, em vez de agora de risco relativo, você vai ter o risco, ou a razão da densidade de incidência. Né? Vocês já estão vacinados, que eu coloco, às vezes o próprio artigo está colocando risco relativo, mas vocês estão vendo que o estudo está mostrando densidade de incidência. Então, aquela medida é uma razão de densidade de incidência. Você pode ter também uma diferença de densidade de incidência. Então, você tem se a gente colocar isso com inglês, porque vocês vão ler artigos em inglês. Então, é importante, muitas vezes você vê que eu não faço tradução dos termos, coloco o termo em inglês. Porque nós vamos ver, e na prática, 90% dos trabalhos que a gente lê são em inglês, né? Um percentual menor em outras línguas, em português, obviamente, e tem trabalhos interessantes também na nossa língua, e às vezes trabalhos que interessam mais, por ser uma questão muito voltada para uma população específica, e às vezes tem um interesse nosso particular de ver um trabalho. Mas lembrem vocês que os bons trabalhos brasileiros são publicados em inglês. Então, é fundamental que a gente entenda esses termos em inglês. Então, aqui você teria a razão de densidade de incidência, você vai ter incidência rate, né? Em vez de relative risk, você vai ter... incidência rate ratio, né? Ou rate ratio, a gente colocar, rate ratio, né? Que seria o equivalente à razão de densidade de incidência, ou razão de taxa de incidência, a gente colocar isso em português, e aqui seria a incidence rate difference, ok? Então, lá no R, você coloquei aqui, você tem todas essas medidas aqui colocadas, né, com risco, com o rate ratio, né, foi 1,91, com intervalo de confiança de 95%, e você vê as relações desses termos, né, comparando ele com o estudo de risco, né? Você tem o attribute rate, o quanto você tiraria da incidência do grupo exposto, né, se ele não fosse exposto, e os percentuais e a fração também atribuível na população. Né? Em estudo de prognóstico, eu tinha já colocado na aula anterior, as medidas são medidas similares às medidas de estudo de risco, estudo etiológico, mas um ponto a observar, nem sempre vai o que aumenta o risco de uma doença, né, o fator, é um fator que seja pior para o prognóstico, né, ou, ao contrário, né, um fator que é benéfico em termos de redução do risco de uma doença, não é o mesmo fator que aumenta ou que diminui. Então, aqui nesse estudo, mostrando que
o risco em pacientes com ou sem doença cardiovascular, de ter ou não doença cardiovascular, a mortalidade em pacientes com infarto do miocárdio, né? Essa é a questão. A mortalidade em pacientes com infarto do miocárdio, com a relação dessas com fatores de risco. Então, você tem o aumento de fatores de risco, se você tem nenhum, 2, isso aqui é o quê? Colocado aqui, hipertensão, tabagismo, dislipidemia, diabetes, história familiar, doença cardiovascular. O acúmulo desses fatores de risco vai aumentar o risco de desenvolver infarto do miocárdio. Então, o indivíduo que é hipertenso, o indivíduo que é fumante, o indivíduo que é dislipidêmico, o indivíduo que tem diabetes, o indivíduo que tem história familiar de doença cardiovascular, existe um acúmulo de riscos, né? Ele aumenta o risco desse indivíduo vir a desenvolver infarto do miocárdio. Mas um indivíduo que é normotenso, não fumante, não tem diabetes, não tem história familiar de doença cardiovascular, e apesar de tudo isso, esse indivíduo desenvolve infarto do miocárdio, o prognóstico desse indivíduo não é bom. Ok? Então, você não tem essa correlação estreita com fator de risco para a etiologia e fator prognóstico. Então, é importante a gente conhecer fator prognósticos. Isso ajuda bastante o clínico, porque você pode ter modelos, desenvolvimento de estudos de prognóstico e fazer modelos prognósticos, né? E validar esses modelos prognósticos. E a gente usar isso na prática, né? Você pode carregar isso, eu mostrei já, estou voltando a mostrar para vocês, você pode carregar isso nos seus computadores, ou no seu... Você não anda com o computador na mão, obviamente, mas você tem o seu celular na mão, né? Seu celular na mão. E você pode, ali no seu paciente que está na unidade de terapia intensiva ou que está na enfermaria, né, querer tomar uma determinada decisão, uma decisão que tem dois lados, por exemplo, fazer anticoagulação, você tem um lado potencialmente benéfico, em vez de um doente que tem fibrilação atrial, né, mantida, em termos de reduzir tromboembolismo, né, cerebral ou pulmonar, né, renal, né, tromboembolismo sistêmico. Mas, por outro lado, você tem o risco de hemorragia, né? Hemorragia cerebral, particularmente, né, de grande malefício para uma pessoa fazer um acidente vascular cerebral, ou, né, hemorrágico, no caso, né, pelo uso de anticoagulação, ou um grande sangramento, por exemplo, digestivo, né? Então, existem scores, como esse score CHADS, né? Você pode ver esse score do seu paciente, né? Por exemplo, aqui eu coloquei com o Medical, que, né, tem disponível para celular. Então, você tem aqui Cardiology. Você pode aqui vir aqui escolher. No caso aqui, a gente escolheu Cardiology. Tem uma série de coisas aqui. Você pode ir descendo até A, B, C, D, etc. E tal. Encontrei aqui o CHADS, que eu estou colocando como exemplo aqui, né? E aí você coloca aqui o seu paciente, no caso aqui de não ter nenhum desses fatores, né? Qual seria a probabilidade de desenvolver um AVC? Se ele tem, seria o score 0, se ele tem algum desses fatores, coloquei a idade de diabetes, passou para 2, vai aumentar em 4%, se ele tem todos os fatores, 18,2%. O que tem se mostrado que aqueles indivíduos que têm score 2 ou superior, o benefício de usar anticoagulação é maior do que os malefícios, do que do risco de hemorragia. Então, algo que você pode tomar por base para uma tomada de decisão. Ok, deixa eu... Estudo de caso controle. Alguma questão, pessoal? Até aí? No caso do estudo de caso controle, o que você vai definir primeiro são os serviços, são os casos, né? Então, você está numa situação, frequentemente, em que esse evento, essa doença, não é muito frequente, né? Não é rara. Então, o estudo de caso controle, um estudo de coorte teria que ser um estudo de coorte muito grande, às vezes, né? E o estudo de caso controle, você pode ter os casos, que pode estar num registro, por exemplo, de casos, de
câncer, por exemplo, e comparar com os controles, né? Então, você tem aqui esse exemplo aqui, peguei do New England, que avaliou o uso de capacete com efetividade disso em reduzir lesão craniana, né? Indivíduos ao se locomover em bicicleta. Então, você tem casos que desenvolveram lesão cerebral e você tem os controles livre desse problema. Então, o segundo ponto é você buscar possíveis fatores associados com ser caso, né? Com ter envolvido nesse evento. Aqui está os números desse estudo. Vamos tirar aqui a odds ratio. Não vamos diretamente, se aprende, né, nos livros, um produto cruzado, né? Nem sempre fico certo se as pessoas cruzam e eles entendem o que significa o que estão fazendo, a odds ratio, né? Então, você tem, posso aqui dizer rapidamente, porque nós já fizemos um anteriormente, você tem aqui nos casos, você tem 17, seria a odds de usar capacete nos casos, seria 17 dividido por 218, daria essa odds, e nos controles, 103 dividido por 330, daria essa odds, a odds ratio daria 0,25, né? Mostrando que o capacete aqui é benéfico em termos da redução desse evento. Você poderia, em lugar de fazer as odds de capacete, você poderia dizer as odds de ser casos. Então, seria 17 por 103, aqui seria 218 por 330, e você chegaria ao mesmo número aqui, 0,25. E a razão de chance, você, pronto, agora fica à vontade para você fazer como quiser. Você pode ver que você pode chegar ao odds ratio de diversas formas, inclusive, matematicamente, é a mesma coisa você fazer o produto cruzado. Você poderia dizer o seguinte, olha, os percentuais de capacete nos casos foi 7,23%, né? Teria que ter aqui o total. Né? Você tem 17 dividido por 17 mais 218, dá 7,3%, e o percentual de capacete nos indivíduos nos controles seria 23,79%. Vocês já sabem que odds é um percentual ou uma proporção pelo seu complemento. Então, qual é o complemento de 7,23? Qual é o complemento de 23,79? Então, você tem aqui a odds de capacete, seria 7,23 dividido por 92,77, daria essas odds aqui, e no controle seria 23,79 dividido pelo seu complemento, daria 0,312, daria 0,25. É a coisa. Se eu tivesse só essa informação, qual é o percentual de capacete nos casos, o percentual de capacete nos controles, você chegaria também, da mesma forma, das odds ratio, né? Devo dizer a você chegaria a mesma coisa se você tivesse o percentual de casos entre os indivíduos com capacete, o percentual de casos de indivíduos sem capacete, você chegaria à mesma odds ratio, né? Bom, está aqui só para você comparar o que fez antes com isso aqui, com essa forma, outra forma de você fazer os cálculos. E aqui agora você tem o R, rodou, e você tem os intervalos de confiança de 95%. Bom, é importante para o conhecimento de vocês, você saber que tem estudo de caso controle, que são baseados em estudo de coorte. Você tem um estudo de coorte prospectivo, você acompanha indivíduos e você verifica casos de uma determinada doença, né, durante esse acompanhamento. Pode ser o seguinte, que você observou casos dentro do estudo de coorte, tem uma vantagem, você tem um grande estudo de coorte aqui, e você está acompanhando 4, 5 anos, você vê casos de uma determinada doença e tem controles. Imagine o seguinte, você tem um estudo de coorte prospectivo, você não levanta todas as possíveis exposições que pode estar relacionado com esse tipo de doença, com esse caso. Mas você guarda soro dos pacientes no freezer. Né? Você guarda soro no freezer. Imagine que depois de 4 anos você tenha visto alguns dados da literatura, ou levantado a hipótese que determinados fatores podem ser fatores etiológicos para essa doença. Muito legal, porque você pode agora, e você tem os casos,
e você vai selecionar controles. Tem 2 tipos de estudos de casos-controle baseados no estudo de coorte. É o caso-controle aninhado, chamado Nest Case Control. Vocês já devem ter visto, lido na literatura e visto estudo desse tipo. Ele está dentro do estudo de coorte. Isso é muito importante, porque, repare, você vê muito em literatura dizer que o estudo de caso-controle é um estudo sempre retrospectivo. Está errado. Porque se você tem um estudo de caso-controle dentro do estudo de coorte, ele não é um estudo retrospectivo se o estudo de coorte é prospectivo, porque os casos são casos observados durante o acompanhamento dos pacientes, né? São casos que não existiam no início. Então, você não pode dizer que um estudo desse é um estudo retrospectivo, né? Esses são casos novos. Nós diríamos que são casos incidentes, casos novos. Então, você tem um Nest Case Control, em que os controles são indivíduos com o mesmo tempo de acompanhamento. Você tem um caso que, durante o acompanhamento, ele tinha 8 meses de acompanhamento. Você vai pegar controles com tempo aproximado de 8 meses. E no estudo de caso-coorte, é outro tipo, os controles são escolhidos aleatoriamente. Você faz dentro daquele estudo de coorte, indivíduos que não desenvolveram a doença, você faz uma seleção aleatória desses indivíduos. Esse é o detalhe, né? Mas aí você já tem um estudo, inclusive, que você, como tem a ideia de acompanhamento desses indivíduos, você pode, inclusive nesse estudo, você pode ter estimativas de risco. O estudo de corte transversal, você não tem essa direção da investigação. Você tem as coletas de dados, de características, exposições, e você vê isso do ponto de vista transversal, né? Tipo, medir a pressão arterial, você coleta sangue para glicemia, tal. Então, como ele é um estudo em que você analisa transversalmente, ao mesmo tempo, isso reduz para você a sua capacidade de fazer inferências sobre fatores causais, né? Mas por que existe estudo de corte transversal? O estudo de corte transversal é importante porque ele dá prevalência. Ele pode dizer para você qual é o percentual de indivíduos que estão hipertensos nessa população, ou indivíduos que apresentam diabetes nessa população. Mais difícil você vai fazer inferências sobre os possíveis fatores causais, a não ser que sejam fatores desenvolvidos, quer dizer, já desde o nascimento, nessas pessoas. Mesmo assim, a gente vai mostrar que você vai ter limitações. Então, você tem aqui, comparando no estudo transversal, mulheres e homens, interrogou para verificar a presença de doenças crônicas. Então, foi levantado naquele ponto ali as doenças crônicas, e você tem esse percentual de 50% nas mulheres, 39% nos homens. Se você faz uma razão de prevalência de 28% maior nas mulheres do que nos homens, você tem a diferença de prevalência. Olha, qual seria uma limitação desse estudo, já que você avaliou isso em um determinado ponto? Aqui está sugerindo que as mulheres têm uma prevalência maior das doenças crônicas, certo? Imagine que os homens, essas doenças, fossem mais graves e ele poderia, inclusive, ter uma incidência maior dessas doenças, né? Mas as doenças são mais graves e a mortalidade é maior por essas doenças. Então, se você chega nesse ponto aqui, vai fazer hoje esse levantamento, na verdade, não vai fazer num determinado dia esse levantamento, mas vai fazer num período, o que você vai ver são indivíduos sobreviventes. Quem sobreviveu? Né? Quem não sobreviveu até esse ponto não vai entrar aqui. Então, você pode mostrar, necessariamente, não é o caso, eu estou só colocando para vocês a limitação que você vai ter de que vai ser um viés dado por essa relação entre prevalência e incidência. Se a incidência for maior em homens, mas o prognóstico for pior em homens também, ele pode ter uma probabilidade menor de ser colocado dentro desse estudo, porque eles faleceram antes daquele ponto do estudo. Então, uma limitação que vai ter para inferência de causalidade. Mas aqui você pode rodar aqui e ter as medidas, ou ver isso no estudo, né, que você está lendo. A prevalência ratio foi 1,28, que já tem um intervalo com 95%, você vai ter a prevalência atribuível, ou seja, aquelas medidas que você pode fazer uma relação disso com o que vocês viram anteriormente com relação ao estudo de risco, só que aqui a gente está vendo prevalência em vez de risco ou densidade de incidência.
Caminhando para a gente concluir, né? Você está lidando com estudos observacionais, então as limitações aí que você vai ter para inferência etiológica seriam os variáveis confundidores. As variáveis confundidoras são importantes para estudo etiológico, são menos importantes para estudo prognóstico. Para estudo de prognóstico, se uma variável é confundidora ou não, quer dizer, não tem essa importância, quer dizer, né? Mas no estudo etiológico, se você quer ver, por exemplo, se estatina está relacionada com o infarto do miocárdio, o que você quer saber se isso é um efeito mesmo da estatina ou um efeito que os pacientes diabéticos usam mais estatina. E, na verdade, você está vendo um efeito de que ele é trazido em grande parte pela pré-diabetes, ou trazido em grande parte porque você tem mais indivíduos idosos que usam estatina, e essas variáveis diabetes e idade são associadas com o infarto do miocárdio. Aí já vem a importância de que vocês fazerem métodos para redução de confusão, variável de confusão. Hoje não foi o dia da gente conversar sobre ensaio clínico, né? Mas vocês já viram tantos exemplos que já deve estar claro na mente de vocês que o processo de randomização, provavelmente é um estudo, ensaio clínico muito grande, seria o estudo ideal, né? Em que você está a avaliar associações, que podem ser atuações causais. Só que tem um ponto. Como você está randomizando indivíduos, você tem um ponto ético, né? De que você vai ter que, esse estudo tem que trazer uma hipótese, um racional de que um tratamento, algo que vai ser randomizado, seja benéfico, né? Então, a gente já entra na limitação. Você não vai randomizar indivíduos para fumar e não fumar, né? Para um estudo etiológico, né? Mas, desde quando não existem aspectos éticos impeditivos, o desenho de estudo de alocação randômica seria mais adequado para eliminar variáveis confundidoras ou reduzir os efeitos de variáveis confundidoras, incluindo as variáveis confundidoras não levantadas no estudo ou desconhecidas, né? Então, nós temos uma série grande na análise dos dados. Então, aqui seria no desenho, seria a randomização. Na análise dos dados, você tem uma série de métodos, como nós enfocamos aqui, vamos só rapidamente aqui relembrar a técnica de Manton-Hanson, né? A técnica de Manton-Hanson, em que a variável evento-resposta é uma variável categórica, uma variável dicotômica, né? E os eventos também são eventos dicotômicos, de mortalidade, né? A regressão logística, em que a variável resposta também é uma variável categórica, de modo geral, é uma variável dicotômica, mas os eventos são também, o evento é uma variável também categórica, né? Tipo, morrer, não morrer, ter a doença, não ter a doença, né? Perdão, a variável evento é uma variável categórica, né? Regressão logística, variável evento é uma variável categórica. As variáveis preditora, normalmente é uma variável categórica, mas você pode ter uma relação de quanto aumenta, por exemplo, o índice de massa corporal, né? Pode ser uma variável quantitativa, mas na regressão logística, a variável evento é uma variável categórica, geralmente uma variável dicotômica. Enquanto que na regressão linear, a variável evento é uma variável quantitativa, né? Tipo a pressão arterial, né? E a variável de resposta, a variável preditora pode ser uma variável quantitativa, né? Tipo, quanto aumenta pelo índice de massa corpórea, o aumento de massa corpórea, quanto faz aumentar a pressão arterial, mas você pode ter variáveis também categóricas dentro desse modelo. Então, lembrando aqui os exemplos com regressão linear, né, que nós fizemos se a pressão arterial subia com o índice de massa corporal. Então, você teve esse coeficiente mostrando uma redução, né, de um aumento da pressão arterial, né, para cada nível de índice de massa corporal.
Então, aqui o coeficiente do índice de massa corporal, mostrando 0,37, né, de aumento para cada aumento do índice de massa corporal. E você ajustou aqui, né, fez um ajuste para a idade e para o sexo. Mostrou que praticamente não mudou, né? Foi 0,37, passou para 0,34, que está no intervalo com 95%. Então, a regressão linear. O evento com uma variável quantitativa, que foi a pressão arterial sistólica. A técnica de Menton-Hanson, o evento foi infarto do miocárdio, portanto, um evento categórico e dicotômico, sim ou não, e você avaliou a relação de álcool com infarto do miocárdio. Então, duas variáveis categóricas. A odds ratio tinha sido 2,21, foi um estudo de caso controle, quando fez o ajuste para Menton-Hanson, nesse caso até desapareceu totalmente esse efeito do álcool, né? A odds ratio passou praticamente 1, né? No caso da regressão logística, usamos o mesmo exemplo do álcool com infarto do miocárdio, e aqui está a odds ratio não ajustada, e quando ajustamos para o infarto, para o cigarro, praticamente desapareceu essa associação. E a outra seria a situação que você leva em consideração o tempo para o evento. Então, na regressão de Cox, né, a variável resposta é uma variável categórica, né, e ela é similar à regressão logística, mas você leva em consideração o tempo para o evento. Então, nós demos usando a amostra de pacientes com insuficiência cardíaca e olhando a mortalidade, nós observamos, fizemos alguns modelos, né? Ajustado, não ajustado, ajustado para idade, ajustado para diversas variáveis, né? Como idade, como sexo, diabetes. E aí nós vemos aqui, né? Na análise não ajustada, o risco relativo foi de 1,90 quase, quando você ajustou para idade, reduziu para 1,70, mas ajustado para todas as variáveis de 1,6, né? Isso é um hazard ratio, né? É um hazard ratio, pode interpretar como algo semelhante ao risco relativo, com 95% de certeza, depois de ajustar para todas essas variáveis, você vê que não engloba a hipótese nula. 1,27 e de 1,28 aproximadamente a 2,13. Muito bem. Era isso para a revisão de hoje. E se vocês tiverem alguma questão, comentários, aproveitar esse pouco tempo, né? Com uma apresentação relativamente longa, mas muito bem. Alguém quer comentar? Marcelo, quer comentar algo? Não, parabéns pela brilhante explanação. Não, eu tive que sair um momento da apresentação, mas você falou no final agora do Cox, modelo de Cox, e chegou a comentar de hazard ratio ou foge do escopo da... Falei que a medida da associação é hazard ratio. Que é interessante. Pode ser interpretada, mas não é a mesma coisa do risco relativo. Mas, para facilitar, pode interpretar como de forma similar. Isso, e também é diferente que ele dá mais ou menos o risco a qualquer momento, né, do acompanhamento e tal. Acho interessante para isso. É bom, esse comentário. Quer dizer, elas são medidas mais instantâneas, né? Se dá uma medida instantânea. Eu falei isso também em outra apresentação, né? Quando expliquei o que seria o hazard e o que seria o hazard ratio, ela é uma medida instantânea, como a Marcelo está colocando, né? Porque isso é importante, porque quando você olha o risco como incidência cumulativa, você tem que colocar o tempo de acompanhamento, né? Foi isso em 2 anos, em 3 anos. O hazard ratio, quando você está colocando com uma medida instantânea, né? Isso similar, não é a mesma coisa, mas de forma similar quando você fala da incidência rate ratio, né? Porque o incidência
A incidence rates, quando você compara com a incidência cumulativa você tem que dizer foi 2 anos, foi 3 anos, foi 4 anos. A incidence rate, você está dizendo a velocidade da doença, né? Então, é uma medida instantânea. Quando você fala da incidência, faça uma correlação com quando você olha, vou imaginar, você está andando numa estrada que não tem, você não precisa parar porque não tem aqueles avisos luminosos e tal, e você, pelo menos durante um certo tempo ali, você vai mantendo uma velocidade. Você está andando a 70 km por hora, 75 km por hora, não é estável, né? Então, se você olhar o velocímetro, você está vendo 75 km por hora. Se você mantiver durante 1 hora 75 km por hora, né, em 1 hora você vai andar 75 quilômetros. Né? Então, você não precisa olhar a cada momento. Se você olhar a cada momento a velocidade, é mesmo. Então, o incidence rate está dizendo para você que a velocidade da doença é aquele incidente, 80 casos por 1.000 pessoas anos, né? Isso é tipo o velocímetro do carro. Isso está dando a velocidade de desenvolvimento dessa doença naquele grupo de indivíduos, se é exposto ou não exposto, né? Por isso, quando a gente diz que a incidence rate é uma medida mais adequada para avaliar etiologia e a incidência cumulativa é mais adequada para lidar a probabilidade de desenvolver um determinado evento durante um tempo, né? Então, a coisa se aplica dessa forma. Okay? Foi boa a chamada de atenção, Marcelo, para fortalecer esse ponto. Né? É Okay. uma dúvida que eu ouço frequente de estudantes e colegas também, porque acho que boa parte dos estudos fazem modelo de Cox, né, para avaliar tempo até o evento e a medida é o hazard ratio, né? Então fica claro aí para como é que deve ser interpretado. Foi bom chamar a atenção. Eu já tinha colocado isso anteriormente em outra aula, mas foi bom. É sempre bom se reforçar esses pontos. E os estudantes têm algum comentário, alguma coisa? Ok, pessoal, se vocês não tiverem nenhum comentário, eu vou concluir.